Fica diário, né, fica acontecendo muitas vezes, isso vai chamando atenção. A pessoa fica repetitiva, você fala, ela pergunta de novo, ela não se lembra, você acaba de contar alguma coisa, uma data, a pessoa já não se lembra mais. Então, a frequência e a intensidade vai mostrando a diferença entre um esquecimento, um lapso de memória, que todo mundo está sujeito a ter, numa situação de estresse, por exemplo, ou essa frequência, que daí começa a demarcar que pode ser a doença de Alzheimer. Além da frequência, por exemplo, algumas coisas específicas, tem alguma relação, por exemplo, com o nome de pessoas, só fatos recentes que ela esquece, tem alguma coisa que também dê a conotação de que poderia ser e valeria a pena investigar um Alzheimer? Sim, o Alzheimer ele tem toda uma evolução, a gente fala até em fases. Então, começa com memória recente. Então, é comum, sim, a pessoa lembrar de coisas, o idoso, né, lembrar de coisas quando era criança, lembra do casamento, lembra do nascimento dos próprios filhos, mas memória recente não. Então, começa afetando a memória recente. Mas, com o passar do tempo, a doença vai evoluindo e até as memórias mais antigas, né, também vão ficando comprometidas. Mas não é só isso. O que a gente tem é que o cérebro ele sofre uma degeneração, que é irreversível. Então, vai comprometendo a memória, essa recente, a memória anterior, o movimento, a linguagem, a percepção, o comportamento. Então, afeta todas as funções nossas do cérebro. Aos poucos, a cada fase vai evoluindo negativamente, né? Vai perdendo cada vez mais as funções atribuídas ao cérebro. Com estes sintomas, com esses alertas que o próprio organismo vai dando, olha, tem alguma coisa aqui que não está legal. As pessoas que estão à volta devem observar e já começar a se preocupar, procurar uma especialidade médica e investigar a vida desse idoso, a saúde dele? O quanto antes, melhor. A doença ela pode ter assim, uma piora entre 3 anos a 10 anos. Cada pessoa vai ter uma evolução diferente. Então, quanto antes o familiar, a rede de apoio perceber, melhor. E já ir procurar mesmo o tratamento, o que é possível fazer para adiar essa evolução. Porque é uma doença que vai levar a pessoa a perder a independência e a autonomia. E é o que vai acontecer com a evolução dessa doença. Então, quanto antes a família cuidar disso, mais tempo o idoso vai ficar independente e ter autonomia e a família também. Porque quando o Alzheimer bate a porta da família, ela não afeta só o paciente, né? Ela vem um boom para a família inteira, né? Todos são afetados, é uma doença da família o Alzheimer, não é só do paciente. E aí eu percebo assim que tem muitas famílias que têm uma dificuldade muito grande de aceitar, porque falam, mas é minha mãe, ela não lembra de mim, e tem essa dificuldade, e sofre também. Então, muitas vezes coloca, muitas vezes coloca a gente não gosta muito de usar o asilo, mas colocar numa casa de repouso para que tenha o tratamento, os cuidados médicos ali, porque a pessoa não está dando conta também. Porque o cuidador, principalmente aquele que fica mais tempo com o doente, também adoece. Muito. Você falou uma palavra importante, que é o aceitar. Então, quando a pessoa é Alzheimer, e aí, o que eu faço? Então, diante dessa pergunta, a família e o paciente pode ter 2 atitudes importantes, assim, aceitar ou se conformar. O aceitar, ele é uma postura ativa. Primeira coisa, vai buscar conhecimento para entender o que vai acontecer com essa pessoa, como essa doença desenvolve, por que ele não vai me reconhecer, por que vai ficar agressivo. Então, a primeira coisa é buscar conhecimento. Então, é uma aceitação ativa, né? Você vai buscar ferramentas e informações para criar uma estratégia de enfrentamento dessa doença tão importante. Ou você se conforma. Porque não tem cura, porque não tem muito o que fazer, vamos ver o que vai dar. Então, essa é uma atitude que vai adoecer a família como um todo. Essa procrastinação, ou seja, deixar para depois a gente vê, depois a gente resolve, isso piora o quadro. Piora o quadro e piora para todos, porque afeta todos realmente. Olha, e a gente já falou um pouquinho aqui sobre o Alzheimer. Gente, é uma doença séria e a gente muitas vezes leva na brincadeira. Vamos parar de levar na brincadeira e começar a levar a sério? Nem toda falha de memória, nem todo lápis, putz, esqueci isso, aquilo, quer dizer que é Alzheimer. Mas sempre vale a pena, principalmente
no idoso fazer essa investigação? Geralmente começa a acometer a partir de que idade? As pesquisas mostram que a partir dos 65 é o mais comum, né? Até os 85. É curioso que se o idoso não desenvolveu até os 85, dali para frente dificilmente ele vai ter Alzheimer. Olha que interessante. Interessante, eu não né? tinha esse dado. Interessante, sim. Mas tem casos precoces, a partir dos 50 anos. Geralmente envolve histórico familiar. Então, é uma coisa que pode ser cuidada, prevenida de certa forma. Mas a incidência é a partir dos 65 anos. Inclusive, nós temos uma participação aqui da Elaine Uric, de Panambi, lá no Rio Grande do Sul. Ela coloca assim: Oi, Rita. 2 tios e uma tia tiveram Alzheimer, irmãos da minha mãe. O que fazer para prevenir? A minha mãe está muito bem de memória, mas às vezes penso que pode dar nela também. Sim, a chance existe, né? Não se descarta. Não se sabe, não se tem muitas informações ainda sobre causas, ainda está muito em estudo, né? A doença ela foi relatada pela primeira vez em 1906 por um alemão que se chama Alzheimer. Alzheimer. E por 50 anos ficou meio adormecido. Aí, a partir de 1950, começou a se intensificar os estudos, porque a população está envelhecendo. Então, cada vez mais também os casos estão surgindo e aparecendo, todo mundo está sabendo, porque a população envelhece cada vez mais. E é uma doença que prevalece nessa faixa etária. Sim, é uma coisa a se investigar. Como que se previne? Se previne com muita coisa que foi dita aqui hoje, que eu falei, deixa eu tentar lembrar, né? A culinária, desde o ômega 3 em si, né, enquanto nutriente, mas a culinária de cozinhar. A questão de fazer um artesanato, de fazer atividade física, de pensar, de ler, de escrever, de estudar, de aprender um idioma novo, tocar um instrumento musical. Então, são exercícios ótimos, porque, você falou algumas vezes aqui hoje também, o cérebro precisa ser exercitado. Então, do mesmo jeito que a gente exercita os músculos, eles se desenvolvem, o cérebro também, ele tem plasticidade. Então, ele pode ser estimulado e a palavra-chave da prevenção é o estímulo cerebral. Tem que estimular. Tem que estimular. Então, não pode ter preguiça cerebral. Não. Tem muita gente que fala assim, eu compro palavras cruzadas para ficar longe do Alzheimer. Isso é real? Sim, é real, faz conexões, né? Você faz conexões, faz links, associa, põe a cabeça em pensamento. É válido sim, quebra-cabeça, desde as coisas mais simples, sim. Olha isso é uma coisa super acessível. Super acessível. A Deise Bilar, ela está perguntando aqui se é hereditário. Não se tem 100% de fala que pode não ser, enfim. Pode ser, pode não ser, ainda não tem pode ser ou não ser. Uma palavra definitiva acerca disso. Mas sim, tendo na família, claro, chama atenção, precisa ser cuidado, observado, a família atenta, a própria pessoa atenta. E quanto antes procurar o médico, né? Se os lapsos começarem a ficar frequentes, como eu falei, quanto antes melhor. Né? Ótimo, a pessoa percebeu que, vamos colocar aqui a avó, já que a gente está falando do idoso. A avó começou a ficar diferente, ela já tem 67 anos, 68, sei lá. E existe uma evolução. Existe. Quais são as fases, então? Levou no médico e evoluiu. O que vem pela frente? A gente pode pensar em 4 fases. Numa fase inicial, a gente fala da memória, mas também, por exemplo, a pessoa era a avó que cozinhava para todos aquela variedade de alimentos. E conforme vai chegando os domingos, a variedade diminui. O pudim, que era tradicional dela, ela já perde a receita, já se esquece de como fazê-lo. Então, são os sinais da primeira fase, né? Encontra conhecidos, foge o nome, né? Já não se lembra do nome. Não fala isso não. Né? Numa fase inicial, Se voltar aqui amanhã, eu não vou lembrar. Já não se lembra, né? É brincadeira. Como eu falei para não brincar, então eu aqui brincando, né? Sim. Mas é que muitas pessoas ficam preocupadas com isso também, né? Sim, chama atenção. E quando vai chegando nessa idade, chama mais ainda, né? E sim, tem que acender o sinal de alerta. Não pode, né, realmente deixar passar, porque pode agravar muito rapidamente sem os cuidados. Né? Então, quanto antes prestar atenção, melhor. Precisa cuidar. Essa é a fase inicial. A fase moderada,
a pessoa ir ao mercado frequentemente, mas de repente já não consegue mais se localizar, né? No mercado, na volta para casa, já começa a ficar mais complicado isso. É mais sonolenta. Mas isso tem que acontecer com frequência. Com frequência. Porque com frequência. eu já até falei aqui, a falta de hidratação no idoso causa Sim, confusão mental também. Diabetes também. O Diabetes pode também. pode causar agressividade. Então, outras coisas. Então, é a frequência, a intensidade que chama a atenção. Entendi. Então, quem convive com o idoso é a peça principal para quando vai na consulta médica, né? Não deixar o idoso sozinho, porque são essas observações que vão traçar o diagnóstico mais claro para o médico que vai estar à frente. Vão ajudar o médico, Vão ajudar. São essas informações que vão ajudar. Essa frequência. Então, está sendo muito comum a pessoa se perder, muito comum confundir quem é filho, quem é genro, quem é sobrinho. Começa a confundir as pessoas da família. Então, fica mais marcado. Você já não confunde, já não brinca mais. Você já vê que a coisa é séria. Não, acho que na fase inicial ainda você pode achar, é vovó, tá, já não esquece, né, já não se lembra mais. Pode até virar, ainda no começo, uma coisa leve. Na fase moderada, já a segunda fase, já não. Você já percebe que a situação é mais grave. Mais grave, né? Nessa evolução, com certeza, existe uma piora desse quadro e aí requer muito mais cuidados, mas o Alzheimer também ele traz outras complicações, né? A pessoa ela vai ficar mais dentro de casa, mais acamada. Sim. E o próprio organismo ele vai ter outras reações. Isso que vai fazendo a evolução das fases. Por isso que tem as 4, né? Inicial, moderada, que eu estava te falando. Na fase 3, que já é grave, a pessoa já perde muita locomoção, né? Para subir uma escada. Para se sentar, às vezes a pessoa para assim diante da cadeira, o idoso, né? O senhor já não sabe mais o que ele precisa fazer diante da cadeira, que é o movimento de sentar. Então, a dependência nessa fase mais grave já fica muito grande, não pode mais ficar sozinho. E compromete, sim, outras questões de saúde. Quanto menos se movimenta, pode ter o ganho de peso, pode ficar muito deitado, compromete as funções do pulmão. Então, quando a gente fala até que a pessoa morre de Alzheimer, não é exatamente do Alzheimer que a pessoa vem a falecer, mas das complicações, da decorrência do Alzheimer no organismo como um todo. E das funções cerebrais, né, que vão afetando não só linguagem, memória, como eu comecei falando, como os reflexos também, né? Tudo fica comprometido porque é o quê? Morte de neurônios. Então, compromete todo o sistema da pessoa. É grave. E é claro que em uma destas fases o médico vai pedir o acompanhamento com exames para acompanhar também a evolução da doença no cérebro. O exame vem e vai mostrando no cérebro algumas falhas. Mostra. É como se tivesse corroído aquelas partes do cérebro? Sim, é isso mesmo. Mostra no exame de imagem, é possível ver realmente que vai diminuindo o campo, sabe? De memória, de percepção. Realmente dá para ver em exame de imagem. No começo, Rita, do tratamento, ele é muito medicamentoso, farmacológico, né? Dá para conter, como se fosse um freio de mão. Não tem cura, mas é como se o remédio viesse como um freio de mão, para essa aceleração ela ser mais lenta e menos agressiva. Então, é fundamental. Não tem cura, mas existe a continuidade da qualidade de vida daquele paciente. Da qualidade de vida, exatamente, do paciente e da família, né? Porém, vai ter uma fase em que o remédio já fica mais para conter outros tipos de doenças e o que é importante daí como tratamento é o cuidado. Então, é uma doença que envolve cuidado e amor, sem querer romantizar, porque claro que a gente tem amor, é muito amor envolvido, né? Pelo vô, pela avó, o padrinho, a tia, mas é uma doença difícil. A gente pode até falar uma doença cruel, sim, uma doença cruel. Então, essa rede de apoio tem que estar bem com um suporte muito bom, porque vai ter uma fase que o remédio, ele é bem para cuidar de coisas, assim, poucas coisas. Né? É aquele cuidado do carinho, da atenção, do estar junto, do aceitar que às vezes tem umas alucinações. Por exemplo, a pessoa parou de trabalhar faz 30 anos que está aposentada. E aí ela olha no relógio, vai dar o sinal, eu preciso entrar para o trabalho. Né? Então você não vai discordar, você não vai falar, não, o senhor não trabalha mais. Né? Você vai falar, né, daqui a pouco é a hora, né, de trabalhar, né, vô? Né? Você acompanha nesse sentido, você acompanha a pessoa nesse sentido. Porque a memória que ele tem já está lá atrás, no passado. Já, né? Ele constrói até novas, né? Vão sendo construídas novas histórias, novas memórias. Esse acompanhamento que vai ser o fundamental. Né? Eu falei da pergunta da Deise Vilar, né, sobre essa hereditariedade. Sim. Ela existe e pode acontecer.
E a nossa maneira de prevenir, você já nos deu dicas de uma alimentação mais saudável e rica em ômega 3 ajuda também, e exercícios cerebrais. Sim. Então, mesmo com a hereditariedade, é possível passar os 85 sem esse risco. A gente vai prevenindo porque vai estimulando o cérebro, né? Então, sim, né? Tem essa... Você vai fortalecendo, fazendo o desenvolvimento desse cérebro. É possível, sim. A Júlia Ramos perguntou para você sobre o que é demência. E é mesmo que é Alzheimer? O Alzheimer é um tipo de demência. Então, existem várias demências. O Alzheimer é uma delas e é a mais em evidência. É o que mais está acometendo os idosos hoje em dia é o Alzheimer. É uma das mais comuns das demências. A Cris Anotti está perguntando aqui. Pergunta para ela se afeta o apetite do idoso também. Afeta, e mais do que o apetite, afeta a deglutição. Fica difícil para conseguir mastigar, engolir. Então, afeta de uma forma como um todo, sim. Olha, eu quero agradecer a participação de todos aqui, né, que mandaram seu carinho, mandaram sua pergunta, sua participação. Agradecer a sua participação também, sim. Tatiane. Nós estamos aí disponibilizando as redes sociais dela, já colocamos, porque a Tatiane, além de tudo, o currículo dela aqui é extenso, mas ela é voluntária em vários institutos que têm várias dessas demências ou doenças, e você tem ajudado bastante. Então, hoje eu falei sobre fazer o bem aqui, você é uma pessoa que faz o bem. Parabéns. E eu fico à disposição, né? Se surgirem mais dúvidas, tem os meus contatos aí, podem mandar as perguntas que eu respondo. Tudo que for ao meu alcance, podem enviar as perguntas. Perfeito. E olha, já agradeci aqui a Tatiane, né, pela participação dela, Tatiane Martins Trevisan, psicóloga, psicanalista. Amamos a nossa conversa hoje aqui, espero que ela volte mais vezes. E eu quero agradecer também, encerrando o programa, com a gratidão. Eu gosto dessa palavra, está comigo todos os dias, porque eu tenho muita gratidão. E hoje a minha gratidão vai para a Benedita Basílio de Azevedo, da cidade de Reginópolis, São Paulo. Reativou o cadastro, voltou para a nossa família e eu fico muito feliz. E todos os seus pedidos que estão aqui vão para nossas 100 missas e ainda seu nome vai para o nosso sorteio do mês. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe você que acompanhou o programa, e amanhã tem mais Mulher.com e nós esperamos por você. Beijo grande. Beijo, Tatiane. Obrigada, beijo.